Hoje vamos falar de uma bebida com classe, história e que às vezes rende as melhores histórias de fim de ano: o vinho. Bem-vindos, amantes do vinho, curiosos e sobreviventes das ressacas de taça. Meu nome é Ira Soraya e estamos começando mais um episódio do podcast que te ajuda a ter mais saúde através da alimentação. Hoje vamos mergulhar no maravilhoso universo do vinho, aquela bebida que transforma conversas básicas em degustações filosóficas. Preparados para brindar à história, à saúde e, claro, aos micos com rolhas teimosas? Pegue sua taça ou caneca, ninguém vai julgar. E vem com a gente! Para começar, vamos voltar no tempo. Muito antes de alguém inventar a frase "mais um vinho, por favor", essa bebida surgiu há mais de 6.000 anos e já era a estrela das festas. Egípcios, gregos, romanos, todos adoravam um bom fermentado de uva. A diferença é que eles não tinham sommeliers analisando notas de carvalho e aromas de nostalgia, mas já sabiam que o vinho deixava tudo mais divertido, até as guerras. O vinho provavelmente foi descoberto por acidente, quando uvas armazenadas fermentaram naturalmente. A origem remonta ao Egito Antigo, Grécia e Roma. Depois, os monges santificaram o vinho, produzindo-o para missa e consumo. No Brasil, os jesuítas introduziram a viticultura no século XVI e só com a chegada dos imigrantes italianos no século XIX o vinho ganhou força. Hoje é produzido em quase todos os continentes com tecnologias avançadas e também de forma artesanal. Uma taça de vinho por dia faz bem? Calma! O segredo está no resveratrol, nas catequinas, naringerina, quercetina e malvidina. Quem são eles? São os polifenóis. Os polifenóis são fitoquímicos com forte atividade antioxidante, encontrados em alimentos de origem vegetal. Não estão só no vinho, mas também no café, chá, frutas como laranjas, cerejas, maçãs e vegetais como azeitonas, espinafre, batatas. O vinho tinto contém muitos fitoquímicos, destacando-se o resveratrol, os flavonóis e antocianinas, presentes principalmente na casca, sementes e talo da uva. Por isso, o vinho tinto é rico nesses compostos. Ele também pode ter melatonina, dependendo da uva, sendo a Syrah a mais abundante. Se for usar o vinho para relaxar, escolha bem o tipo e o momento, porque com moderação ajuda, mas a garrafa toda pode trazer insônia e deixar o fígado bravo. Lembre-se, álcool perturba o ciclo circadiano. Esses compostos mostram benefícios à saúde cardiovascular, efeitos antioxidantes, combatem o estresse celular, efeitos anti-inflamatórios, melhora do metabolismo da glicose, melhora do metabolismo da gordura, aumentando o colesterol bom, melhora da função endotelial, circulação, efeitos antitrombóticos. Apesar disso, o vinho deve ser visto como um complemento, não como um remédio. Não podemos esquecer que o álcool tem efeito tóxico. Se ainda não viu, assista ao episódio sobre o álcool. Uma taça pode ser amiga, mas garrafa inteira vira inimiga. Além disso, o álcool pode reduzir a absorção de micronutrientes, como B12 e ácido fólico. Importante enfatizar: consumir vinho com uma refeição é mais seguro e saudável. Em culturas como a francesa, não se sai para beber, se vai jantar. O impacto do álcool na saúde deve ser analisado no contexto da dieta. Até 7 taças por semana podem ser melhores se acompanhadas de uma dieta ao estilo mediterrâneo. Muitos vegetais, azeite de oliva,
peixes, aves, produtos frescos, pouco sal e, claro, cercado de amigos e familiares. Seja para celebrar, refletir ou dar boas risadas, o vinho é como a vida, complexo, às vezes doce, às vezes seco, mas sempre cheio de surpresas. Para ampliar nosso conhecimento sobre o mundo dos vinhos, eu convidei a Maria Fernanda, que é uma apaixonada por vinho. Maria, vamos abrir um vinho para começar essa conversa? Vamos! Maria, foi paixão a primeira taça? Foi. Bom, a história nossa, né, minha, com o vinho e depois de João, que é meu sócio, meu marido na Vinum, é o seguinte: meu pai é português, então na minha casa sempre teve vinho desde de pequena, né? E era uma coisa normal, assim, né? Ter esse momento do vinho, enfim. E quando a gente foi crescendo, nas nossas férias, a gente sempre ia para um lugar que tinha um apelo de vinho, né? Uma vinícola, era um lugar que tem reconhecimento nessa área, enfim. E aí a gente foi aprofundando no tema, né? E criando mais gosto a cada taça que passava. E aí, depois o João também gostou e a gente segue nessa de viajar para lugares de vinho para ganhar mais conhecimento e descobrir rótulos novos para dividir com vocês. Ai, que delícia. Agora conta pra gente, como que o vinho é feito, Maria? Vai depender da vinícola e do processo escolhido, né? Então, os vinhos, às vezes, a vinícola opta por um vinho mais premium, super premium, fazer uma colheita manual, com seleção dos cachos, seleciona, as uvas são, né, tiradas à mão, enfim, daí depende do processo de cada vinícola, mas no geral, as uvas são prensadas para ter o processo da fermentação, né? Onde o açúcar da uva, ele vai virar o álcool do vinho depois. E aí a gente tem aquela separação de vinhos brancos, tintos e rosés, que é crucial nesse processo aí da fermentação. Se a gente quer um vinho rosé, geralmente a gente faz com uma uva tinta, Pinot Noir, Malbec, tem rosé de Malbec, Cabernet Sauvignon, enfim. A casca da uva vai ficar um determinado tempo em contato com o líquido para a gente conseguir essa coloração. Após esse tempo, retira-se a casca e a fermentação segue normal. Tem vinhos brancos de uvas tintas, então, né, pode ter um vinho branco com um blend de uma uva tinta, porém, nessa hora aí, eles já tiram a casca logo no início, para a gente não ter a coloração. Essa era a pergunta que eu ia fazer. O que era a diferença da cor, né, dos vinhos? Mas já tá. E os espumantes? Os espumantes, a gente tem duas classificações: espumantes, champanhe. Champanhe é uma denominação de origem controlada, que são os vinhos espumantes da região de Champagne, na França. No resto do mundo, conhecido como espumante. A gente tem uma outra denominação de origem controlada, que são os espumantes de Asti, na Itália, que é nessa região da Itália. O processo é o mesmo, né, da fermentação da uva, enfim. A gente tem o método champenoise e o método Charmat. Né? O método é o mesmo, porém, ele é champanhe se ele é feito nessa região da França e espumante nas demais regiões. Olha que interessante, né, essa curiosidade aí, porque a gente vive chamando outros aqui espumante de champanhe, né? Que tipos de uvas produzem vinho, Maria? Bom, a gente tem as uvas de mesa, que são uvas, né, que a gente consome como fruta e servem também para fazer suco integral. E as uvas viníferas, que são as outras castas que a gente conhece nos vinhos. Cabernet Sauvignon, Malbec, Cabernet Franc, Pinot Noir, Chardonnay, Branca, que mais? Sauvignon Gris, Syrah. Então, tem uma infinidade de uvas e, às vezes, a mesma uva recebe um nome diferente, dependendo do país que ela é cultivada. Para os iniciantes que querem começar a explorar os vinhos, como segurar uma taça de vinho? A gente sempre segura a taça de vinho pela haste ou então aqui pela base. Nunca pelo bojo aqui, pelo corpo da taça, porque a nossa mão vai tirar a temperatura do vinho. Então, a gente pega sempre ou na haste aqui ou na base, nessa parte redondinha aqui embaixo. Maria, por que se guarda a garrafa do vinho deitado? A gente guarda a garrafa deitada
para o líquido ter contato com a rolha. É muito importante que o líquido tenha contato com a rolha, que por aqui ele vai respirar. Então, enquanto você tem um vinho com potencial de guarda, um vinho que passa em barrica de carvalho, que você vai poder guardar, sei lá, por 15, 20 anos, é importante que ele esteja deitado, para que o vinho esteja em contato com a rolha, e aí ele vai fazer essa troca do oxigênio, né, com o ambiente, e ele vai... É um organismo vivo, então ele vai continuar envelhecendo ali. Que legal. É verdade, Maria, que guardar vinho na geladeira depois de aberto não é tão ruim assim? Não, não é. Você pode guardar o vinho, dependendo, né? Assim, se for o tinto, você deve consumir ele em 3, 4 dias depois de aberto. Você pode voltar a rolha na própria tampa. Tem aquelas tampinhas diferentes, tem aquelas tampinhas a vácuo que tiram um pouco do ar que fica na garrafa. Se for um vinho branco, você pode deixar até 5 dias. E o espumante tem tampinhas próprias para a gente conseguir manter o perlage, que são as bolinhas, né? Então, o espumante é interessante que você consuma mais rápido, né? Você abriu hoje, por exemplo, até amanhã é legal que você consuma desde que ele esteja com essa rolinha que veda melhor. Que interessante. E em relação às harmonizações, né? O que combina com o quê? E por quê, Maria? Você acha que coxinha combina com vinho tinto? Se você pudesse harmonizar vinho com uma comida brasileira, qual seria? Por quê? A harmonização no mundo do vinho, é importante que você sinta confortável com aquilo que você, né, tá comendo e bebendo ao mesmo tempo. Então, ele tem que ser harmonioso para você, enquanto você tá degustando o prato junto com o vinho. Logicamente que tem combinações, né, harmonizações perfeitas, o prato ideal para um tipo de vinho, que às vezes é importante a gente respeitar. Por exemplo, né, peixe cru, né, um prato à base de peixe, frutos do mar. Geralmente é mais indicado um vinho branco e um vinho rosé, por conta da questão da acidez, que vai equilibrar melhor o seu paladar. Se você vai, por exemplo, para uma seleção de queijos, né, embutido, charcutaria, presunto, salames, aí você pode usufruir de todos os tipos de vinho, desde o branco, o rosé, o tinto, o espumante, todos vão muito bem. Então, é uma questão de olhar e, às vezes, você mesmo, quando você experimenta, você sente, opa, não ficou legal. Então, você percebe, com o tempo, você vai treinando o seu paladar para isso, você percebe que poderia ser melhor se você tomasse com um outro tipo de vinho. Até porque o alimento na boca tem um pH que quando você coloca o vinho vai mudar completamente. Sim. Então, o ideal geralmente é que o vinho complemente o que você comeu e ele limpe o seu paladar para a próxima garfada. Que legal. E afinal, a coxinha? A coxinha com espumante. Olha que chique! Coxinha com espumante é uma delícia. Quem não experimentou, experimente. Geralmente, fritura vai muito bem com os espumantes brute, porque ele tira essa gordura da boca. Experimenta e depois você me conta se você gostou. Vou experimentar logo. Eu que adoro uma comida de boteco, vai ser agora com espumante. E a comida brasileira? Qual que você gosta de harmonizar? Por quê? Sua preferida, digamos assim. Bom, como nós estamos em Cuiabá, nossos pratos típicos aqui todos têm peixes, né? Então a gente gosta bastante lá em casa de mujica com vinho branco, pintado frito com espumante, a palito, fica uma delícia. Aqui a harmonização nossa de, vamos dizer, comida mais típica brasileira é sempre nesse sentido. Que legal, também adoro peixe, foi ótima essa dica que a Maria está falando aqui. Maria, o que é? Tem vinho melhor ou é só marketing mesmo? Essa história toda que está aí por trás de vinho. Tem vinho melhor e tem vinho que é puro marketing, né? Então, assim, a gente tem vinhos premium, super premiums, que são premiados, que têm uma produção controlada, limitada, por exemplo... esse Staffili que está aqui na mesa são 5.000 garrafas, a colheita é manual, a seleção das uvas. Então, é um vinho diferenciado que vai te entregar, né,
um vinho diferente, ele passa em barrica de carvalho de primeiro uso, carvalho francês, que dá aquele aroma de tostado, de nozes, enfim, para o vinho. Então, tem vinho que tem esse peso e importância da produção, da safra da uva, do terroir, enfim, que vai fazer ele ser um vinho diferente. E tem vinho que são vinhos normais, vamos dizer assim, né? Que tem um marketing atrás dele que faz ele parecer que ele é um super vinho. Gente, tem que ficar esperto. E nada como comprar vinhos de pessoas que entendem do assunto, para você não acabar levando gato por lebre, né? Como escolher um bom vinho sem gastar uma fortuna, Maria? O preço mais alto é sempre sinal de qualidade? Não, não é. Voltando nesse assunto, aí às vezes é puro marketing e você termina pagando, às vezes, por um vinho mais caro, né? Que te entrega a mesma coisa que você pagaria num vinho de R$ 70, por exemplo. É isso que eu ia dizer agora. Se você tivesse R$ 70 para gastar, Maria, qual vinho escolheria? Tem vários no mercado a R$ 70. Assim, que não tem erro. Você pode ir para um espumante brasileiro, que nossos espumantes são premiadíssimos. Você pode ir para um vinho Malbec ou um Cabernet Sauvignon da Argentina, um vinho de entrada. Independente da vinícola. Independente da vinícola. Existem excelentes vinhos na faixa de R$ 70. Um vinho português, que é um blend também, que agrada bastante, né? Assim, quem não conhece tanto de vinho, ou que às vezes tem uma resistência, por exemplo, com Malbec ou com Taná, porque acha que é um vinho mais forte, que tem mais tanino, mais pesado. Então, vai para um blend português, você encontra vários vinhos excelentes na faixa de R$ 70. Maria, que países são os maiores produtores de vinho? Atualmente, segundo dados aí de 2022, a Itália segue no posto de maior produtor mundial de vinho, seguido de França e Espanha. Na América do Sul, Argentina, Chile e Brasil. Que legal, né? Que nós estamos aí na concorrência também, gente. E como estão os vinhos brasileiros? Você falou aí que a gente tem os espumantes bons. Sim, temos vinhos tintos também excelentes e branco. A região de Bento Gonçalves tem despontado muito nessa produção, né? Mundialmente, os nossos espumantes são reconhecidos, premiados em vários concursos internacionais e os tintos estão caminhando com o passar dos anos também para essa melhora no processo, né? Maior formação de enólogos, enfim, tem trilhado um caminho também de sucesso. A gente tem aqui no Brasil, Maria, você falou aí dos enólogos, a gente tem uma escola, tem uma associação brasileira, uma associação mundial aí? Tem sim. A associação tem sim. A Associação Brasileira de Sommeliers. Se eu não me engano, no Rio Grande do Sul tem faculdade de enologia também. Dá uma pesquisadinha aí que vocês vão encontrar. Maria, e para finalizar, o que você acha que todos deveriam saber sobre o vinho? Todo mundo deve experimentar uma taça. Bora lá experimentar a primeira taça aí para quem nunca tomou vinho? Gostou do assunto de hoje? Tem alguma dúvida? Comenta aqui embaixo, vou adorar responder. Afinal, também sou uma amante do vinho. Beijos nutridos!